noite. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz por estar aqui? Amém. Aleluia. Então vamos lá, vamos começar o nosso culto. Lá em Lucas, capítulo 18, diz assim, versículo 3: Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, me incomoda, eu hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me incomodar mais. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura se achará fé na terra? Queridos, eu quero começar aqui esse culto. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para mim aqui. Queridos, é o seguinte, aqui Jesus está falando sobre oração. E ele, naquele momento que ele está conversando com seus discípulos, ele diz o seguinte: observai, eu vou dar um exemplo para vocês sobre um juiz iníquo, um juiz injusto. Havia um juiz na cidade, e ali também havia uma viúva, e aquela viúva tinha uma causa, e aquela viúva ia bater na porta do juiz todos os dias, porque ela queria que o juiz resolvesse a sua causa. Então quem tem causa na justiça, quer ver aquela causa resolvida, sim ou não? Então o juiz morava lá, a viúva estava lá, a causa dela estava na mão do juiz, e ela ia todo dia, e o juiz não atendia, Só que chegou um momento que o juiz falou assim: eu não temo a Deus. Olha só o que o juiz falou: eu não temo a Deus e nem tenho respeito pelos homens, mas porque essa mulher me incomoda constantemente, eu vou ter que atender ela para ela parar de me incomodar, porque está me incomodando demais. Aí o que aconteceu? Ele atendeu a mulher. Aí o Senhor Jesus diz: vocês viram o que fez o injusto juiz? Atendeu a mulher, mesmo não temendo a Deus e mesmo não tendo respeito pelos homens. Aí Jesus traz agora a atenção de todo mundo para Deus. Ele diz: se um juiz injusto, iníquo, ele atendeu uma mulher só para que ela parasse de importunar ele, quanto mais é o Senhor, que é bondoso, que é amoroso, que cuida das causas dos seus servos. Ele diz assim: porventura o Pai Celestial não fará justiça à vossa causa, a vocês que clamam dia e noite, noite e dia, vocês clamam. E aí Jesus diz: eu digo que Ele fará justiça e fará depressa. Aí ele encerra esse discurso dizendo assim: quando porventura vier o Filho do Homem, que é Ele mesmo, que é a sua volta, né, a sua segunda vinda, porventura se achará fé na terra? Então ele encerra esse discurso com uma pergunta: porventura vai haver fé na terra quando o Filho do Homem voltar? E aí, irmãos, eu trago agora a nossa atenção para esse texto. O Senhor, Ele quer nos despertar para o fato de que nós temos que ter algumas preocupações em relação à nossa intimidade com Deus, a nossa relação de fé com o Senhor. E a primeira preocupação que o Senhor quer que nós tenhamos aqui é a preocupação de que as nossas causas não ficarão esquecidas. Amém, Cida? Amém, Diva? Amém, Isadora? As nossas causas não ficarão esquecidas. Então ele diz assim: porventura o Senhor não fará justiça a vós, as vossas causas, né? Ele diz: Ele fará, né? Não esmoreça, não perca a esperança, não perca a fé, porque aquele que ora de dia, de noite, ou de noite e de dia, e coloca a sua causa na mão de Deus, Deus cuida. Aquele que ora de dia e de noite e coloca a sua causa na mão do Senhor, o que o Senhor faz? Ele cuida, Ele age em favor da causa dessa pessoa. Então às vezes nós temos uma causa e a gente acha que está demorando, ou a gente acha que Deus não está vendo, ou a gente acha que as coisas não estão acontecendo. E eu quero dizer para você: não é no nosso tempo, é no tempo de Deus.
Por isso a palavra de Deus diz assim, escuta o que eu quero dizer para você nessa noite, abra bem os seus ouvidos, tira toda a cera do ouvido e escuta o que eu estou falando para você. O Senhor Jesus diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Ou seja, quando você se humilha com a perspectiva de que vai chegar o momento da exaltação. Assim como tem o momento da humilhação, também tem o da exaltação, mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Nós não podemos esmorecer no meio do caminho, nós não podemos perder a fé, né? Então uma das preocupações nossas em relação à nossa fé em Deus é não achar que as nossas causas se perderam porque elas não estão sendo atendidas no nosso tempo, né? Não é porque as coisas não estão acontecendo quando você quer que Deus não vai fazer, né? Às vezes o que Deus quer fazer na tua vida está vindo, né? Mas você tem que esperar, você tem que ser aquela pessoa resistente, paciente, perseverante. Senhor, não vou desistir, né? Quantos aqui lembram de Jacó no Val de Jaboque, né? Lutando com o anjo, ficou a noite inteira lutando com o anjo, segura o anjo quer ir embora, e ele segura na perna do anjo, e ele diz: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Em outras palavras, Jacó, ele foi persistente, ele não desistiu, mesmo o anjo querendo ir embora, ele segurou ali, ele ficou ali, né? Eu tento imaginar essa cena, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu me pego muitas vezes olhando essa passagem bíblica, porque um anjo, ele poderia muito facilmente se desvencilhar de Jacó, podia fazer assim, ó, em Jacó: sai, mosquito, né? Ele poderia com muita facilidade se desvencilhar de Jacó, mas ele permitiu que Jacó acreditasse que ele poderia segurar, né? Então eu acredito que Deus muitas vezes Ele permite que a gente entenda que vale a pena perseverar, que vale a pena não desistir da nossa busca por Ele, por aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então Jacó segurou o anjo. Tem até um canto que diz: Jacó segurou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo e não quis largar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo respondeu assim, e Jacó respondeu assim: me dá a tua bênção para depois subir, né? Então é um cântico que tem, é um corinho que o pessoal gosta de cantar. Mas, irmãos, era muito fácil o anjo dar um peteleco em Jacó e ir embora, mas não foi. Eu quero dizer para você, querido, nós temos que lutar. Então, às vezes você tem uma causa, por exemplo, a Isadora chegou aqui com uma causa, né? Que não é nem dela, é da família. Como é que nós temos que fazer com isso? Colocar diante do Senhor. Vai começar uma semana de oração aí. Nós vamos orar. Nós vamos fazer que nem a viúva. Nós vamos bater na porta, não do juiz iníquo, mas do juiz bondoso, Jeová Jiré, o Senhor da providência, aquele que olha com amor para os seus filhos. Mas nós temos que bater na porta. Por isso diz: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Mas tem que começar na gente. O Senhor só abre para quem bate, o Senhor só dá para quem pede, o Senhor só concede para quem busca, mas tem que começar na gente. O buscar, o pedir e o bater começam em quem, irmãos? Em nós, né? O Senhor responde, né, as nossas ações de fé. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo: não esmoreça, né? Não esmoreça. Quando vier o Filho do Homem, porventura se achará fé na terra? Então aqui ele está falando assim: existe uma outra preocupação na sua vida, a preocupação com a vinda do Filho do Homem. Nós temos que entender, irmãos, que Jesus, a volta de Jesus não é uma possibilidade. Ele não está dizendo assim: quem sabe se o Filho do Homem voltar. Ele está dizendo: quando o Filho do Homem voltar. Quem aí é bom de português? Eu não sei quantos aqui, né, foram bons de português, de gramática, né, porque estudou. Mas quando, a palavra quando, ela é uma preposição de tempo, que indica uma ação que vai acontecer no futuro, mas que é certa. Indica uma ação que vai acontecer num tempo futuro, mas
com certeza vai acontecer. Então, quando o Filho do Homem vier, ou seja, é uma ação que vai acontecer no tempo futuro, mas que é certeza de que vai acontecer. Então, quando ele vier, porventura se achará fé na terra? É uma pergunta que o Senhor Jesus está dizendo. Ou seja, se ele está perguntando isso, é porque ele está vendo que a fé no coração das pessoas está diminuindo ou aumentando, irmãos? Está diminuindo. Porque, irmãos, se a fé fosse aumentar a cada dia, ele ia dizer assim: quando o Filho do Homem voltar, nossa, vai ter muita fé na terra. Por quê? Porque ele está vendo a fé aumentando, mas ele olha para o coração das pessoas e ele vê que a fé, infelizmente, tem diminuído. Como é que está a fé no seu coração hoje? Como é que está a sua fé? Não pensa na fé dos outros, não pensa na fé do vizinho, quem está do seu lado. Como é que está o tamanho da sua fé? Como é que está a sua fé no Senhor Jesus? É isso que você tem que responder para você mesmo, né? Às vezes a fé do outro está minguada, mas a sua fé está firme. Então ajude o outro a ter fé, ajude o outro a confiar em Deus, ajude o outro a colocar a sua fé no Senhor. Você está firme na fé? É para você contagiar outras pessoas. Porque, irmãos, se tem uma coisa que contagia, é fé. Tudo que nós temos de bom contagia outras pessoas, como também tudo que a gente tem de ruim faz o mesmo. A igreja de Atos, ela contagiava as pessoas com a fé que ela tinha, de modo que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, porque o povo tinha muita fé. E naquela época o povo não esmorecia por causa dos problemas, como se esmorece hoje, né, Jonas? Hoje o crente deu uma chuvinha, vou ter que fazer terapia porque choveu, aconteceu uma coisa mais insignificante, o povo já desanima. Naquela época não, o Senhor falava assim: filhos, vocês serão queimados vivos, tá? Vocês serão lançados no Coliseu Romano e serão comidos por feras. Vocês pegarão fogo, colocarão fogo em seus corpos, mas fiquem firmes, não desistam da fé. E o povo ia cantando, o povo ia louvando a Deus para ser queimado, para ser comido por feras, para ser dilacerado, mas o povo não abandonava a fé, o povo não abandonava Cristo. Hoje, qualquer coisinha é motivo para desanimar. Nós não somos daqueles que desanimam, amém? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a conservação da nossa alma em Cristo Jesus. Então eu quero começar esse culto já deixando essa palavra de ânimo no teu coração, né? Deixando essa palavra de ânimo dentro do teu coração. Fique em pé, alamar, subir, andar a macheia. Reba surimicanta alamahas, e comande rebe a surimicaias, alamande reva surimicanta aramacheia, demanto e devolva as nébrias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Nós nos colocamos aqui na tua santa presença. Grande é o Senhor no meio do teu povo, grande é o Senhor no meio da tua igreja, grande é o Senhor, aleluia, nos céus, na terra e debaixo da terra. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia, em nome de Jesus. Ó Deus, passeia no nosso meio, passeia, alai, devolve as nabras, suricanta, ramadai. Ó Deus, visita este lugar, visita estas vidas, visita os nossos corações, Pai, com o fogo da tua glória. Queima, ó Deus, a nossa alma, o nosso espírito com a tua santa presença. Alamanda, elevassuri, me canta, arabacheia, alamanda, arabassou, ei, que ouva, suri, andai, Deus de glória, em nome de Jesus. Move neste lugar, Pai. Quebra as cadeias, quebra as barreiras, quebra os impedimentos, tira os empecilhos, tira a incredulidade, tira a frieza espiritual. Todo demônio que se levanta contra o teu povo neste lugar, seja repreendido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro a vitória do Senhor neste lugar, eu declaro a tua bênção sobre as nossas vidas hoje, Deus, em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui, Pai, ó Deus, doente, enfermo, que essa pessoa receba a cura, que essa pessoa receba a cura, que ela seja restaurada, que ela seja curada pelo poder que emana do teu Espírito Santo sobre estas vidas, Pai, nesta noite, em nome de Jesus.
aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça a obra do Senhor neste lugar. Oh, andarabassuri me cantarabarai. Deus, nós já começamos nessa noite a semana de oração, Pai, aleluia. Ó Deus, já começamos a buscar a Tua face, já começamos a entrar no espírito da busca, aleluia, em nome de Jesus. Queremos ver a Tua glória, queremos ver o Teu agir, queremos ver o trabalhar do Teu Espírito Santo, andai neste lugar, aleluia. Ó Deus, levanta os abatidos, levanta os desanimados, fortalece o coração daqueles que estão enfraquecidos na fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua vitória seja decretada neste lugar, nesta noite, porque nós entregamos tudo aqui nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.